Glória a Deus. Saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Convido você a ficar de pé e abrir a Sagrada Escritura, a Santa Palavra de Deus, na Epístola, no livro de Colossenses, no capítulo de número 2, os versos 2 e 3. Livro de Colossenses, capítulo número 2, versos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos te servindo, te glorificando, por esses louvores maravilhosos na tua presença, Senhor. E que agora, Senhor, o Senhor possa falar com o teu povo através da tua palavra. Senhor Deus, que seja como uma flecha no coração de cada um nessa noite, para que possa ter um efeito, que não fique apenas, Senhor Deus, na simples palavra, mas que possa haver nas nossas vidas uma ação de obediência à tua palavra, para que ela venha frutificar, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Podeis se sentar em nome de Jesus, queridos. Glórias a Deus, Ele é bom. Eu estava emocionado com essa música das vestes brancas. Até estava olhando para o pastor Itamar, que já está com veste branca. O Lucas está com veste branca. O Caléu já está com veste branca. A Sabrina está com veste branca. A Iris está com veste branca. A Simone está com veste branca. O Lucas Bertoldo com veste branca. O Júnior com veste branca. A dona Irani de branco. A Beia de branco. E outros irmãos de branco. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia. Irmãos, nós vamos ter um momento que nós todos vamos estar de vestes brancas, irmão, aleluia. Eu pela fé, eu já estava vendo, olhando para trás. Senhor, será que eu não estou vendo demais? E vendo todo mundo de branco, em nome de Jesus, né? E nós, pela fé sim, com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, já vestimos as nossas vestes brancas, irmão. Então nós já estamos espiritualmente aqui, todos de branco. Quem pode dar um glória a Deus, irmão, aleluia, por isso? Ele é bom, igreja, Ele é bom, aleluia. Já estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue que nos livrou, nos tirou de todo o pecado. Amém? Glórias a Deus. O título, então, da palavra dessa noite é: a procura continua, 3 pontinhos. A procura continua. O pastor Abel tem ministrado, né, no primeiro e no segundo culto, ele ministrou sobre características, né, que a gente tem que ter para estar no profundo, para ser profundo. Não apenas para procurar ir para o profundo, mas para ser em essência, né? Ser profundo. Então o pastor Abel, no primeiro domingo desse mês, ele pregou sobre ser filho de Deus, né? Entender o que é ser filho de Deus. Ele também falou sobre ser segundo o coração de Deus. E terminou naquele primeiro domingo falando sobre fazer a vontade de Deus. No segundo domingo ele falou que uma das características de ser profundo é amar ao próximo, é ser um testemunho de Jesus, uma testemunha viva de Jesus, e andar humildemente em Deus, ser humilde na presença de Deus. Vocês lembram? A maioria de vocês lembram, né? Porque estavam aqui. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, sobre esse mês, né, do ser profundo. Vamos falar mais de 3 características, né, que nos fazem ser, que nos fazem estar mais profundos em Deus, praticando a palavra dele. Porque nós apenas vamos ser profundos em Deus, irmãos, e nós apenas vamos testemunhar com as nossas vestes brancas se realmente nós sermos profundos de Deus, permanecermos profundos em Deus. Então eu estava orando ao Senhor, né? E na quinta-feira de manhã eu acordei de madrugada, ali 5 horas, não é tão de madrugada assim, mas eu acordei de madrugada e o Espírito Santo começou a ministrar. Eu não sabia ainda sobre o que eu ia falar. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu vou falar essa noite sobre conhecimento, unidade e propósito. Também 3 assuntos: conhecimento, unidade e propósito. Vamos repetir comigo? Vai: conhecimento, unidade e propósito. Glórias a Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre como alcançar o nosso propósito no ser profundo. Porque todos nós, não importa quem, do mais jovem ao mais velho que está aqui essa noite, tem um propósito. Você crê assim?
Tem um propósito específico para você cumprir na sua vida terrena aqui. Nós temos um propósito. O nosso propósito maior, querido, já está definido, que é a herança celestial. Amém? Nós somos herdeiros dos filhos da luz. Quem crê nisso, dê um glória a Deus, um aleluia. Nós somos herdeiros, somos filhos da luz, a palavra fala aqui. No entanto, nós também temos um propósito aqui a cumprir nessa terra. Um propósito familiar, né? Um propósito ministerial, um propósito profissional. Só que para estar cumprindo esse propósito, existe um caminho. E é isso que nós vamos costurar essa noite aqui, em nome de Jesus. Então, o primeiro passo para ser profundo, começa aqui no texto, é sobre conhecimento. Olha só o versículo 2, o que fala. A primeira palavra, esforço-me. Esforço-me. Ou seja, denota aqui que para você ter um conhecimento, você tem que se esforçar. É a primeira palavra. Então ela fala sobre se esforçar em ter conhecimento e em ser unidos, ou seja, a unidade, certo? Então o que significa esforço? Esforço para ter um conhecimento da palavra de Deus. Um esforço, ele demanda dedicação, uma dedicação, um tempo que você tira diariamente, semanalmente, no período que você pode, dedicação. Essa dedicação, ela precisa de um tempo para você adequar ela nessa busca e trabalho. Porque se você só lê a Escritura de maneira rápida, sem fazer uma reflexão profunda e sem meditar na palavra de Deus, vai passar como se fosse qualquer leitura. E você não está lendo qualquer leitura, você está lendo o tesouro mais precioso que nós temos nessa terra, que é a palavra de Deus. Queridos, pensa bem, nós temos acesso, eu estava meditando ali nos louvores, nós temos acesso ao tesouro mais precioso em nossas casas. Quem tem mais de uma Bíblia em casa, levanta a mão. Eu tenho várias lá em casa, olha só. Quantos irmãos têm várias Bíblias? Se a gente juntar todos aqui, nós devemos ter umas 1000 Bíblias em casa. Pois é, nós temos 1000 tesouros em casa, que é a palavra de Deus. Agora pensa bem, nós temos um tesouro em casa e muitas vezes nós não abrimos a tampa do baú. Nós não abrimos a tampa do tesouro. Às vezes nós queremos resolver problemas pessoais, né? Problemas familiares, problemas do nosso trabalho, mas nós não abrimos a tampa do baú. É só você abrir a Bíblia Sagrada e se esforçar para ter conhecimento dela, e assim você terá todas as respostas para as suas dúvidas. Então, é algo que nós precisamos fazer, é uma disciplina espiritual que você e eu precisamos fazer para aprender mais sobre a palavra de Deus e as direções que essa palavra de Deus nos traz. Então pensa bem, ali tem pérolas de grande valor, pérolas preciosas. Tem o tesouro, né, que estava escondido no campo, que é a palavra de Deus, que é a sua salvação. Ali existem moedas de ouro que vão resolver os seus problemas familiares. Aí existem colares, aí existem candelabros que vão trazer luz para a sua vida. Aí existem potinhos de azeite que vão iluminar por onde você vai caminhando. As lamparinas estão aqui também para iluminar o seu caminho, o caminho da sua família. Estão todas dentro do tesouro, dentro desse baú aqui, que é a palavra de Deus. Então, nós temos acesso a esse conhecimento com esforço, e nós não podemos deixar de buscar em nome de Jesus. A palavra fala aqui no final do versículo 3, que é como um tesouro escondido, queridos. Isso é como um tesouro escondido. Ou seja, não é algo que você vai apenas abrir, ler de qualquer maneira, e essa palavra vai ser revelada para você. Não é assim que funciona. O Senhor, Ele quer que nós nos esforcemos. O Senhor quer que nós demandemos tempo, qualidade de tempo, porque nós temos sim tempo, é que nós mudamos as prioridades, e dentro dessa mudança de prioridades, existem as decepções na nossa vida, porque às vezes nós damos uma prioridade exacerbada para o lazer, às vezes nós damos uma prioridade muito grande para a televisão, para a rede social, enfim, isso que nós já falamos tanto e batemos tanto nessas teclas. No entanto, quando você vai dando prioridade, Valdeir, para a palavra de Deus, o que acontece? Ela vai levantando para os seus olhos, ela vai surgindo, você vai vendo soluções onde antes você não via solução, tudo através da palavra de Deus, que é um tesouro. O tesouro está ali dentro, demanda tempo, demanda vontade de você buscar esse tesouro. Então, se ele está escondido, é porque é difícil de achar. Mas eu quero dar uma notícia para você. Ele é difícil de achar, mas tem um mapa feito por Jesus Cristo para você achar, em nome de Jesus. Quem tem a chave mora dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia?
O Espírito Santo mora dentro de mim e de você, e Ele é a chave para essa interpretação que você vai buscar na palavra de Deus. Ele é a chave que vai te mostrar as letras das Sagradas Escrituras. Com o Espírito Santo de Deus, pastor Itamar, elas saltam aos nossos olhos, ela traz alegria à nossa alma, nós ficamos diferentes. Quem já leu a Bíblia e sentiu um negócio assim, vai, levanta a mão, me diz uma coisa que, ai, aleluia, glória a Deus, você lê a Bíblia e parece que salta, você se emociona. Você se emociona. Eu lendo outro dia aquela passagem de Eunuco, o Eunuco perguntou para Filipe: o que impede de eu ser batizado? Tem uma água aqui, o ribeirão correndo. Eu fico imaginando o barulho do ribeirão, pastor Itamar. Eu fico o ribeirão e o barulho da carroça, patapá, 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 e vai. E disse assim: o que impede de ser batizado? Ele disse: nada. Tu crê que Cristo é o Senhor de todo o teu coração? Eu creio. Tibum, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Eu vi aquilo lá, comecei a chorar, igreja. Eu me emocionei, mas é uma emoção no espírito, não é uma emoção natural, não é uma emoção de ganhar alguma coisa, de ganhar uma partida, de fazer um esporte, não, é algo sobrenatural. Eu comecei a chorar copiosamente nessa passagem ali, e disse: meu Deus, foi mais um irmão salvo, esse foi um missionário para toda a África, em nome de Jesus, o Evangelho chegou lá através dele, igreja, olha só que lindo. Então a palavra ela salta, a alegria ela salta quando você busca com tempo, com determinação, com cuidado, com qualidade em nome de Jesus. E o que você faz com o tesouro? Me diga, o que você vai fazer com o tesouro se você ganhar um tesouro? Naturalmente falando, você ganha um tesouro cheio de moedas de ouro. O que você vai fazer? Você vai esconder o tesouro na sua casa e não vai comprar nada que lhe agrade? É claro que não, igreja, nós vamos comprar. Você vai realizar sonhos no natural, igreja. Você vai pensar, pastor Itamar, você vai realizar sonhos. O senhor de repente tinha um sonho, né, de comprar lá um empreendimento lá no litoral da Paraíba. Não, pode ser que o senhor tenha um sonho lá. Se o senhor ganhasse um tesouro natural, o senhor ia realizar o sonho, tem que realizar o sonho mesmo. Ou investir na obra de Deus, investir em missões, investir em missionários, ganhar mais pessoas para Cristo. Enfim, cada um de nós tinha sonhos, até espirituais ou naturais, que iam realizar. E quando nós então achamos esse tesouro que está escondido, nós usufruímos desse tesouro. Existem presentes espirituais aqui dentro para nós, igreja. Então por isso conhecimento. Fala para o seu irmão assim: existem presentes espirituais para você. Aonde já se viu, irmãos, nós temos um tesouro e nós não abrirmos a tampa do baú? Você já pensou nisso? Pois eu quero dizer para você que na sua casa está o tesouro. Dentro da sua casa tem uma Bíblia, aí no seu celular, lá no seu pergaminho, nos seus papiros na sua casa, né, André? Então existem vários lugares lá na sua casa que existe o tesouro lá gratuito, porque é pela graça, e você só tem que acessar, abrir e aproveitar em nome de Jesus. Aleluia. Agora a pergunta para a nossa reflexão sobre o conhecimento é: nós temos, irmãos, dedicado tempo suficiente para procurar esse tesouro, para procurar as melhores pérolas nesse tesouro, as melhores moedas nesse tesouro espiritual? Nós temos dedicado tempo? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. A maioria de nós não tem dado o tempo devido que merece a palavra de Deus, a honra que merece a palavra de Deus. Eu digo para você, a partir dessa noite, com esse alerta que o Espírito Santo está dando para você, em nome de Jesus, comece a cultivar um tempo de qualidade com a palavra de Deus, para buscar esse conhecimento que vai te revelar grandes coisas e coisas ocultas que você não sabe, em nome de Jesus. Ali você tem conselhos para a sua vida. Ali você tem dicas para sair da sua dificuldade. Ali estão todas as receitas para você ter uma vida melhor, em nome de Jesus. Ah, mas eu estou sozinho. Não pode andar. Não pode andar sozinho. Ah, eu estou com dificuldade. Não pode andar sozinho. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Às vezes você até tem muito conhecimento. Às vezes você até buscou muito conhecimento e tem muito conhecimento. Mas aí você está como aquela ovelha gorda. Uma ovelha muito gorda. Não sei se você já acompanhou na internet um vídeo de uma ovelha muito gorda que fugiu. Estava com uma lã muito espessa, certo? E essa ovelha gorda, né? No entanto, né, eu tive uma experiência com um sonho do Senhor também sobre essa ovelha. E essa ovelha, né, ela tinha muita lã. Só que a sua lã não servia mais para nada, André. Ela estava com a lã oleosa e não servia mais para nada a sua lã. Nem para tecer, nem para fazer nenhum tipo de, né, agasalho. Ou seja,
quando a lã está muito espessa e muito umedecida, o que pela gordura, né, que sai da ovelha, você não aquece mais ninguém. Você está andando sozinho, tem conhecimento, mas não aquece mais ninguém. A carne da ovelha gorda, o que acontece? Ela fica praticamente só graxa. Quem é fã de ovelha sabe do que eu estou falando. A carne é bem gorda, então praticamente fica só graxa, só sebo. O que acontece? Aquela carne, ela não serve mais. Ou seja, você também não está alimentando mais ninguém. Mas o pior não é isso, não aquecer e não alimentar. O pior é que os cascos da ovelha, os cascos do carneiro, quando ele está muito pesado e muito gordo, quando só quer as coisas para si, esse casco ele acaba quebrando e esse carneiro não consegue mais então reproduzir. Então pensa bem, você não aquece mais ninguém, você não alimenta mais ninguém e você não reproduz mais. Então por isso que nós temos que sempre buscar o conhecimento da palavra de Deus com o Espírito Santo, amém, queridos? Glórias a Deus. Não ande só, procure ajuda. Temos várias pessoas que podem te ajudar aqui na comunidade. Não ande só, se você quer aprender sobre a palavra de Deus, nós temos vários cursos. Venha, esteja conosco, participe. Você tem que ser curioso e estudioso. Você tem que ter curiosidade da palavra de Deus e tem que estudar a palavra de Deus para a honra e glória do nome do Senhor, amém, queridos? E daí muitas pessoas pensam assim, mas parece, tem anotado aqui, parece que Deus fala mais com o fulano do que com o ciclano. Ou parece que Deus fala mais comigo, Jadir, do que contigo. Ou vice-versa, fala mais contigo do que comigo. E às vezes parece que a gente fica pensando nisso e, poxa, mas aquela pessoa tem uma vida espiritual, ela tem tantas revelações, e por que comigo não acontece? Por que a minha vida não está saindo do lugar? Pois eu quero dizer para você algo nessa noite bem forte. O Senhor Deus se revela em cima do que a gente conhece dEle, em cima da nossa busca dEle. É óbvio que se você está tendo experiências maiores com Deus, espirituais e com a palavra de Deus, é porque você busca mais. Então, querido, você que não busca tanto, não fique triste com as experiências do outro. Busque buscar também a palavra de Deus e essas experiências vão vir para você também em nome de Jesus. Experiências profundas, livramentos, bênçãos que vão vir na sua vida em nome de Jesus. Essa noite o Senhor quer realmente algo que venha tocar em nossos corações sobre a profundidade que nós estamos nele. É um culto, sabe, de responsabilidade, onde o Senhor está dando um alerta de responsabilidade para nós permanecermos e sermos profundos no nome dele, em nome de Jesus. Agora vamos voltar comigo um pouquinho em Colossenses 1. Volta só um pouquinho comigo. Colossenses 1, do 9 até o 12. Olha só. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Então aqui a palavra fala de conhecimento e fala de sabedoria. Conhecimento e sabedoria são duas coisas diferentes. A palavra conhecimento no original é gnosis. Gnosis. Você já deve ter escutado isso. Conhecimento significa gnosis. A palavra gnosis, ela trazendo para o sentido literal, ela significa aprender. Então, a gente está falando da palavra de Deus aqui, o conhecimento, a palavra gnosis está escrita aqui no texto. Aprender o quê? Aprender a palavra de Deus. Mas não é só aprender, também fala em compreender. Compreender é algo mais profundo. Então você aprende, você compreende a palavra e toda a situação, todas as situações que a palavra pode ajudar na sua vida. A gnose também significa perceber. Você percebe o que está acontecendo na sua vida e toma atitudes para melhorar. Também tem a ver com descobrir. Então a descoberta, a luz que a palavra de Deus traz para a sua vida vai ser clara, vai ser límpida. E também descortinar. Quando você busca o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento mesmo,
Porque você tem o Espírito Santo, mas você precisa buscar o conhecimento. Quando você busca o conhecimento, a leitura, você vai fazer um plano de leitura bíblica. Ou eu vou ler um livro da Bíblia por dia. Quando você faz isso, a Bíblia está dizendo aqui que você vai descortinar. O que é isso? É tirar a cortina, tirar o véu. Você não estava enxergando, Elton, alguma coisa? Você não estava enxergando, você tirou a cortina, o que acontece? Você começa a enxergar. Isso tudo, conhecimento através da sua dedicação. O Espírito Santo já mora em nós, amém, queridos? O Espírito Santo já está dentro de você. Mas existe um esforço que nós temos que fazer, como eu estou repetindo aqui, repetidamente falando, existe um esforço que nós temos que fazer para algumas coisas na nossa vida serem descortinadas, para nós enxergarmos alguma coisa. Tem alguém aqui que precisa enxergar mais além, que está precisando enxergar mais além alguma coisa? Levanta a sua mão aí. Eu estou precisando. Eu quero ver além. Eu quero que essa cortina toda saia, que eu possa ver com clareza. Pois é em nome de Jesus, queridos. Se você buscar a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando, vai se descortinar, você vai enxergar com clareza, límpido, em nome de Jesus. É algo que então precisa ser buscado. É um tesouro que precisa ser buscado. Esse é o conhecimento. Agora tem a palavra sabedoria no texto. A palavra sabedoria é Sofia. É Sofia. Sofia significa sabedoria. E no literal, ali quando você pega e abre ali o dicionário do grego, a palavra Sofia, ela tem dois significados. É saber e sabor. Saber e sabor. Ou seja, você sabe a sabedoria, você sabe o que está acontecendo, porque algo mais profundo é dado por Deus, a sabedoria vem de Deus, mas também tem um sabor. Ou seja, a sabedoria é algo que você experimenta. Está na raiz da palavra. Você experimenta a sabedoria de Deus. Você sabe algumas coisas na sua vida, que você conseguiu enxergar, porque Deus mostrou para você. Com quem já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. De a gente saber que a gente conseguiu enxergar algo, porque foi o Senhor que nos fez enxergar. Essa sabedoria então vem do Senhor. É uma forma superior de conhecimento, pois quem dá a sabedoria é o próprio Deus. Quem pode dar um aleluia em glória a Deus? Aleluia. É uma experiência que é sentida do conhecimento absoluto do próprio Deus. É algo que você sente. E a Bíblia fala lá em Tiago que a gente pode buscar a sabedoria que o Senhor vai nos dar deliberadamente. O Senhor não vai nos dar à vontade. Amém? Diga para o seu irmão, diga para quem está do seu lado, diga assim: busca a sabedoria de Deus. Peça sabedoria para Deus. Queridos, quando você tiver o conhecimento, e quando Deus te der a sabedoria, porque Ele diz para você pedir a sabedoria para Ele, que Ele vai te dar, é uma promessa. Então você buscou o conhecimento, 1. Agora você pede sabedoria a Deus, 2, Ele te dá a sabedoria. O que acontece? O que diz o texto sagrado? Que nós vamos ter um pleno entendimento das coisas de Deus. É um entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual é a capacidade de compreender as verdades de Deus para a nossa vida. A verdade de Deus para o mundo, a verdade de Deus para a nossa família, a verdade de Deus para a nossa igreja, a verdade de Deus para a igreja do Senhor e a verdade de Deus individualmente para cada um de nós, queridos. Olha só que profundo, é um pleno entendimento. Tem pessoas que vieram aqui nessa noite buscando um entendimento do que elas precisam para a sua vida. Pois eu quero dizer que você não vai sair de mãos vazias em nome de Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, você não vai sair de mãos vazias. Você veio pedindo algo para o Senhor. Senhor, eu quero entender o que está acontecendo na minha vida, Senhor. Eu tive um livramento, Senhor Deus. Eu quero entender o que está acontecendo na minha vida. O Senhor vai te dar um entendimento pela sua humildade de ter vindo na casa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Então, a sabedoria e o conhecimento unidos trazem a nós o pleno entendimento espiritual. E no final, ali no final do versículo, ele tem o para quê, que é o indicativo de propósito. No conhecimento tem um propósito também. Daqui a pouco nós vamos chegar na unidade. Estamos terminando. No conhecimento tem um para quê. Quando tem para quê na Bíblia, sempre que tem a palavra para quê na Bíblia, é para que aquilo aconteça. É um indicativo de propósito. Está indicando, busca a sabedoria, busca o conhecimento, recebe o pleno entendimento. Para quê? Para viver dessa maneira, para fazer isso, para ser abençoado. Então, o texto fala claramente alguns atributos aqui para que ter conhecimento, ter sabedoria e ter o pleno entendimento.
O primeiro é agradar a Deus. Agradar a Deus. Está falando aqui, agradar a Deus. Então, eu pergunto para você, você tem agradado a Deus? Eu pergunto para mim, eu tenho agradado a Deus? O que é ser agradável a Deus? Ser agradável a Deus é um culto a Deus. Ser agradável a Deus é respeitar os irmãos. Ser agradável a Deus é viver uma vida em comunidade abençoada. Isso é ser agradável a Deus. É você respeitar a sua família, é você ser respeitado pela sua família, isso é ser agradável a Deus. Segundo, a Bíblia fala aqui, frutificar em boas obras. Eu pergunto para você, tens frutificado em boas obras? As boas obras fazem parte. Como a Bíblia fala, né, que a salvação é pela fé, como nós sabemos, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não de obras para que ninguém se glorie. No entanto, o versículo 10 fala que as obras já foram de antemão preparadas para que a gente realizasse. Então, queridos, nós temos essa obrigação de frutificar em boas obras, de fazer boas coisas, amém? Glória a Deus. Eu não escutei um amém, vou começar de novo. Nós temos uma obrigação de frutificar em boas obras, amém, queridos? Queridos, nós temos que fazer a diferença, queridos. Nós somos frutos maduros em nome de Jesus, agradáveis, cheirosos, saborosos, bonitos, igreja. Aleluia. Aonde você estiver, você tem que fazer a diferença em nome de Jesus. Aonde você estiver, você tem que convidar as pessoas para a igreja. Aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. É você que vai acudir o necessitado, é você que vai alimentar o faminto, é você que vai dar a palavra de Deus para quem precisa. Somos nós, igreja, em nome de Jesus. O Senhor está esperando de nós isso em nome de Jesus. A natureza anseia sobre a manifestação dos filhos de Deus. A natureza anseia, eles estão esperando. Eles estão esperando. Eu estava na lanchonete domingo, quando saí e compartilhei com o pastor Itamar. Eu estava na lanchonete, no Subway, ele estava no Subway com o Lucas. Pois uma pessoa estava lá, ela vai estar aqui conosco em nome de Jesus, ansiando para ser convidado para vir no culto, igreja. Hoje nós fomos trocar uma camisa que eu ganhei de presente dos irmãos, aleluia, ganhei uma camisa, olha os tesouros aí, aleluia. Olha só, eu fui trocar uma camisa hoje, pois o vendedor estava ansiando por um convite e vai estar aqui na igreja domingo que vem, em nome de Jesus, igreja. Somos nós que fizemos a diferença, somos nós, e eu nem sou um evangelista, o pastor Itamar é testemunho que eu não sou evangelista, né? A Lília convida qualquer pessoa, a pessoa vem, eu convido, é uma luta, mas eu convidei, eles estão vindo, por quê? Porque a natureza está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Até quem não é evangelista está tendo sucesso, igreja, aleluia. Então somos nós, o negócio é conosco, quem vai jogar esse jogo somos nós. É mais ou menos o pique-bandeira, já jogaram pique-bandeira? É mais ou menos o pique-bandeira, nós temos que avançar a casa e temos que derrotar esse inimigo em nome de Jesus, igreja, aleluia. Aleluia, pode glorificar o nome do Senhor. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Nós temos que avançar e trazer essa bandeira para o lado de cá, essa bola para o lado de cá, igreja. Nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então olha só, crescer no conhecimento, frutificar em boas obras, sermos fortes. O povo de Deus é o povo forte. O pessoal aguentou ser torturado, o pessoal aguentou ser crucificado, o pessoal foi jogado, né, enfim, no circo, foi jogado no Coliseu, e a igreja parou? A igreja não parou, a igreja agora é com nós em nome de Jesus. O tipo de perseguição hoje é social, é sistêmica, a sociedade nos persegue, o pecado nos persegue. Não é tanto algo de morte, né, pastor? Não é tanto perseguição de morte, nós temos liberdade para falar em todo lugar. Temos liberdade para falar, mas o tipo de perseguição é outra. Sabe o que é perseguição? Uma distração. Eles colocam distração na nossa vida. Pastor Jonas, é distração para todo lado. É o celular ali, a televisão ali, o joguinho ali. E você vai, é distração, que te tira do propósito de Deus. É através da distração que estão te distanciando do teu propósito. Pois eu quero dizer em nome de Jesus que a nossa igreja é comprometida, que nós vamos para cima, que nós vamos buscar, que vai ter salvação nessa cidade em nome de Jesus, que mais e mais pessoas vão se dobrar ao reino do Senhor, aos pés do Senhor, para a glória do nome dele, aleluia. É conosco, igreja, aleluia, glórias a Deus. Olha só, sermos perseverantes, a Bíblia falando aqui, ó, sermos perseverantes, não desistirmos, né? Sermos pacientes com alegria.
Ou seja, você ter paciência e ser alegre junto. Olha o que o Senhor coloca para nós. Ele diz assim, eu quero que vocês sejam pacientes, mas não fiquem tristes, nem desesperados, nem amargurados. Eu quero que vocês tenham bastante paciência com alegria. Então olhe para o seu irmão e diz assim, seja paciente com alegria, em nome de Jesus. Dê esse sorriso para ele. Ser paciente com alegria, aleluias. É o que o Senhor fala, igreja, Ele conta conosco. Aleluias. Ele é o nosso técnico e nós somos o time dele em nome de Jesus. Nós somos escalados pelo Pai. E na vida cristã não tem banco de reserva, igreja. Você é titular do Senhor Jesus. Você é titular do Senhor Jesus, você é chamado. O Senhor tem alguns ponta-direita aqui em nome de Jesus. O Senhor tem atacante, o Senhor tem goleiro. Tem para todos os gostos em nome de Jesus. O Senhor vai te colocar na posição certa. Nessa posição você é craque. Nessa posição você é gênio. Nessa posição você faz a diferença para a glória do nome dEle em nome de Jesus. Aleluias. Olha só outra característica, ser grato. A gratidão. Tudo pelo conhecimento. Tudo por ter conhecimento você é grato. A gratidão é o maior gatilho da felicidade, enquanto a ingratidão é o maior gatilho das decepções. Então nós tendo conhecimento, automaticamente somos gratos, porque nós sabemos que o sangue foi derramado por nós na cruz do Calvário. Mesmo aquele jargão bem antigo, mesmo que eu amo, mesmo que fosse só uma pessoa que precisasse da salvação, o Senhor ia morrer na cruz do Calvário, a salvação individual. Mesmo que fosse só pela sua vida, Ele teria dado a sua vida por você. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Olhe para o seu irmão e fale, Ele se entregou por você. E a Bíblia diz que por causa disso tudo aqui, por causa de um conhecimento que faz nos agradar a Deus, frutificar em boas obras, crescer no conhecimento, ser fortes, sermos perseverantes, sermos pacientes com alegria, gratos, a Bíblia diz que Ele nos tornou dignos de sermos herdeiros e de entrar no reino da luz, aleluia, glória a Deus. Eu estou indo para lá, igreja. As vestes brancas, as vestes brancas, as vestes brancas, aleluia. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. O conhecimento, ele leva à unidade. E a unidade leva ao conhecimento e vice-versa. Então agora nós vamos passar para unidade. Vamos em Colossenses 3. Colossenses 3. Do 12 até o 17. Aleluia. Portanto, como povo escolhido de Deus. Não, dá um glória a Deus por esse povo escolhido de Deus. Dá um glória a Deus, aleluia. Começa já falando que você é um escolhido. Aleluia. Já veio aquela música, nunca vi um escolhido sem resposta. Se você é escolhido, é escolhido? É escolhido? Amém, aleluia. Se você é um escolhido é porque tem uma resposta para você, igreja. Jesus é a resposta. Aleluia. Então olha só, deixa eu olhar o texto, já me perdi aqui, portanto, como escolhido de Deus, santo e amado. Olha o que o Senhor te chama, Ele te chama de santo e te chama de amado. Você está vestindo veste branca, santo e amado, né? Revistam-se, novamente, uma atitude nossa, revistam-se, vistam-se, toma atitude, façam, se mexe, sai da toca, faz alguma coisa, vistam-se, olha só, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, unidade. Membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, como nós fizemos antes aqui, com gratidão a Deus no seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia. Isso aqui refletiu nessa passagem essa semana, tá bom. O dever de casa foi passado para ler de 12 a 17 aqui. Leia todo dia 10 vezes esse texto, dá 70 vezes no final de semana que vem. Eu quero dizer para você que a sua vida já vai mudar só com esse pedacinho de texto aqui. Porque só uma pérola dessa daqui, ele é capaz de mudar uma vida.
seu comportamento, sua maneira de ser, sua maneira de tratar sua esposa e seus filhos, em nome de Jesus. Então o Senhor, Ele novamente pede para nos revestirmos, ou seja, temos atitudes para ter unidade. Por quê? Se você tiver atitudes ruins, pastor Itamar, tendo atitude ruim, como é que vai ter unidade? Né? O irmão chegou ali na frente e colocou o carro 1 centímetro no estacionamento fora, você, ali, fez errado. Isso é unidade? Não. Irmão, molhou ali na frente, no bebedouro, deixou cair um copo d'água, você passa. Isso aí é unidade? O banheiro lá, de repente, não é para cair fora, mas o papel caiu fora um pouquinho. O outro que chega lá atrás depois, olhou o papel. Isso aí é unidade? Claro que não é unidade. Nós temos que ter unidade. A unidade é o vínculo perfeito em amor. E aqui nos dá então características que, são perfeitas, onde o texto fala que vai ter uma boa unidade, uma perfeita unidade, porque quem nos ensina é a palavra de Deus. Primeira, compaixão. Você leu isso? Compaixão. Então a compaixão traz unidade. Sabe o que é compaixão? É o desejo de diminuir o sofrimento do outro. Amém? Quem pode dar um glória a Deus, aleluia. Quem aqui tem compaixão das outras pessoas, levanta a mão. Pode levantar, eu sei que você tem compaixão, Glórias a Deus. Quanto mais alta a compaixão, melhor. Vamos levantar essa compaixão em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes tem algumas pessoas, até mesmo na igreja, o que acontece? Elas têm pouca compaixão. Parece que quando as outras pessoas estão indo de mal a pior, a pessoa está contente. Tem que se ferrar mesmo, Também foi fazer tudo errado, tem que... Meu Deus! Não, deixa ali, não ajuda não, porque, não é comigo, E justiça própria. O que a palavra fala que é justiça própria? Como um trapo de imundícia, como um pano de menstruação. É isso que a palavra fala. A palavra fala isso, igreja. Que a nossa justiça, nós queremos dizer, não, é assim que vai acontecer, não, eu que estou certo, vai ser castigado, e nós fazer justiça com as próprias mãos, e com as próprias ideias, e com os próprios pensamentos, é como um trapo de imundícia, literalmente como um paninho de menstruação, é isso que vale. Então não vale, nós não podemos agir dessa maneira, nós temos que ter compaixão, o desejo de diminuir o sofrimento do irmão. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? A bondade. O que é bondade? A bondade é você ser bom, é você ser útil. Como você pode ser bom? Ajudando o próximo na sua necessidade, ajudando o próximo desde a sua alimentação até fazer uma mudança de casa. Aí o irmão vai fazer uma mudança, vai mudar de casa, chama o pessoal da igreja, vamos ser bom com esse irmão, vamos ajudar. Às vezes espalhar uma brita também está valendo, os homens em nome de Jesus, Então é ser bom, é se colocar à disposição. Humildade. A humildade aqui na palavra é ser humilde, como você sabe que devemos ser humilde, que não tem a ver o humilde com condição social, não é? Tem o rico que é humilde, tem o pobre que é orgulhoso. Então tem aquele que tem muito dinheiro e muita disposição de dinheiro, que ele é humilde, e tem aquele que não tem condição nenhuma, que é orgulhoso. Então não tem a ver com condição social ou com dinheiro, tem a ver com atitude, se colocar a serviço. A igreja, queridos, é o único lugar onde todo mundo é igual, não é, pastor Itamar? Pastor Jonas? É o único lugar onde todo mundo é igual. Aqui na igreja, por exemplo, o empresário, ele ajuda no estacionamento, aleluia. Aqui na igreja o pastor Itamar estava quinta-feira na escolinha servindo, Irmãos do estacionamento, aqui na igreja não tem lugar, preferido. Não, olha, aquele lá ganha bastante, ele vai sentar aqui na frente, vamos fazer uma tribuna aqui, vamos fazer essa lateral para ele, vai ter água, vai ter sala VIP, esse nojo de sala VIP que tem agora, vai ter alguma coisa diferente aqui. Não, humildade não tem a ver com isso. A igreja é o único lugar onde é todo mundo igual diante de Deus. A igreja é o lugar onde o juiz de direito é um diácono e é aquele que mais serve em nome de Jesus. Aleluias. Então a igreja é igual, é o lugar mais igual dessa terra e tem que continuar assim, vai continuar assim em nome de Jesus. Mansidão, ser gentil, ser calmo, ser manso. Paciência. O que é paciência? Ser lento para se irritar. Temos que ter paciência, isso vai trazer unidade. Nos suportarmos, nos perdoarmos, ou seja, você tolerar, aguentar e sofrer por causa às vezes do erro do irmão, faz parte da unidade. Sendo assim, a gente recebe esse treinamento diariamente nas nossas famílias, Ontem, por exemplo, a Lília teve que ser muito paciente comigo,
Entendeu? Ontem mesmo, é isso mesmo, literalmente, ela teve que ser paciente. Aí depois era amor, olha só, não é bem assim, não fizesse certo, não é verdade? Obrigado pela tua paciência, amor, foi paciente, aleluia, glória a Deus. Mas eu estava pisando na bola, né? Querendo resolver uma coisa do meu jeito que não era do meu jeito, né? Que tinha que ter sabedoria, que ela buscou essa sabedoria, ela buscou o conhecimento, Deus deu sabedoria para ela, resolveu a situação, aleluia, eu ainda me saí bem, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, nos suportar, nos perdoar, amém? Glórias a Deus, querido. Olha só, o versículo 15 fala como membros de um só corpo, ou seja, unidade. Um só corpo, unidade, ó. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Unidade, amém? Olha para o seu irmão e diga, unidade. O versículo 16, ele volta ao conhecimento, vê que estão juntos, ó. Estão juntos, ó. E como fazer? Se em nós habitar ricamente a palavra de Deus, o conhecimento pleno da verdade, com o conhecimento que nós buscamos e a sabedoria que vem do céu. E o versículo 17, que é muito forte, ó. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome de Jesus. Por que palavra e ação? Por que palavra e ação, queridos? Ó, unidade entre palavra e ação. Da mesma maneira que nós falamos, nós temos que viver. Amém? Conosco aqui, com a nossa turma, com essa equipe que está escalada aqui, não pode ser assim, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não pode ser. Com a nossa equipe aqui faço o que eu digo e faço o que eu faço, amém? Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? É faço o que eu digo, faço o que eu faço. É o exemplo que arrasta, é você fazendo que as pessoas vão ver e você, ó, vamos ser unidos, porque ele está puxando na frente. Ele está indo na frente, ele está fazendo, nós podemos ir atrás, nós podemos fazer junto. Ninguém está tentando se aproveitar da situação. Todo mundo está indo junto em nome de Jesus. E nós estamos indo junto para o céu. Nós estamos indo junto para a glória. Quem quer estar na boda do Cordeiro aí, dá um glória a Deus, um aleluia. Porque, querido, vai ter a veste branca. Não, eu vou falar da boda do Cordeiro. Vou falar de salvação. Aleluia. Queridos, as vestes brancas já estão sendo colocadas. As bodas do Cordeiro para mim no céu já estão se preparando. Aquelas mesas quilométricas estão sendo preparadas em nome de Jesus. Os galardões já estão sendo preparados, igreja. Aleluias, aleluia, está sendo preparado para mim e para você, igreja, para sentar na mesa em unidade, igreja, para sentar na mesa em unidade. Jesus te chama pelo teu novo nome, chama tu com teu novo nome na pedrinha branca, Ele te absolve, Ele te chama, senta do lado deles, vem cá, entra no gozo do meu Pai, para a glória dEle, aleluia. Ele vai te chamar. E nós vamos sentar como na mesa, se não tivermos unidade aqui? Como que nós vamos sentar na mesma mesa lá, igreja? Como a gente vai ficar de bico aqui e querer sentar na mesma mesa lá, igreja? Aleluia! Como? Pergunte para si mesmo. Você não senta na mesa com alguém, você discute com alguém, mas se você vai estar lá na boda do Cordeiro sentando, sendo servido por Jesus, como assim? Nós vivemos no momento, queridos, que nós temos que tomar essa decisão de fazer o certo em nome do Senhor Jesus. Então, unidade entre palavra e ação. O que nós falamos, o que nós pregamos, nós temos que viver em nome de Jesus. Agora vamos no 4:12, vê um exemplo? 4:12, só um pouquinho para frente. Diz assim, olha que nome lindo aí, hein? Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, até aí, amém? Então Epáfras era da cidade de Colossos. Ele estava lá com o apóstolo Paulo, enquanto o apóstolo Paulo estava preso, servindo o apóstolo Paulo provavelmente, e ele manda saudações aqui com a carta. Epáfras manda um abraço para vocês, manda saudações a vocês. E o apóstolo Paulo, conhecendo Epáfras, diz assim, ó, ele está batalhando por vocês em oração. Uma igreja em unidade, querido, um ora pelo outro. Olha para o seu irmão e fala assim, ore por mim. Uma das características de uma igreja em unidade é que os irmãos oram um pelos outros, amém? Eu gosto muito daquele recadinho que vai na rede social da igreja, como é que chama? Lista de transmissão da igreja, chama isso? Na lista de transmissão, vamos orar porque aquela pessoa está doente, vamos orar porque aquela pessoa está com dificuldade, vamos orar porque aquela pessoa está com isso, está com aquilo. Isso ali é bênção, traz unidade, traz você se preocupar com o que está acontecendo na vida do seu irmão, é um exemplo de unidade. Seguinte, quando chegar aquilo lá, você ora, igreja, aleluia.
Nós temos que orar. Aquilo você tira 1 minuto ali naquele momento, onde você estiver, e ora por aquela vida. Já pensou 300 pessoas orando por aquele caso, no mesmo momento que chegar à igreja, em nome de Jesus? A bênção, eu acho que esse milagre vem 300 vezes mais rápido em nome de Jesus. Então é uma responsabilidade na unidade. E ainda no versículo 12, o apóstolo Paulo fala novamente, para quê? Olha só, fala de Epáfras, né? Aí tem o ponto, ó. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Aí tem uma vírgula. Aí tem o para quê. O para quê é propósito indicativo. É indicativo de propósito. Ou seja, por que ele está orando sempre por vocês? Pelo propósito deles, para eles cumprirem o propósito deles na terra. E qual o propósito deles? Olha só. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, olha só, como pessoas maduras, plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então o Senhor, Ele dá claramente agora o propósito. Falamos sobre conhecimento, falamos sobre a unidade, e agora o propósito a ser cumprido. Depois de ter o conhecimento, a unidade e o conhecimento, nós vamos agora terminar com o propósito. Primeiro propósito, para nós agora como igreja, como comunidade, sermos pessoas maduras. Quando a gente vê o termo de pessoas maduras ou fruta madura, o maduro ali é o mesmo. É como até falei antes, me adiantei. Alguém vai pegar e colher uma goiaba verde? Você gosta de goiaba verde, aquela pequenininha verde que não está madura? Alguém gosta de goiaba verde? Não, ela trava a boca, é ruim. Alguém já comeu uva verde? Tem a parábola, a fábula das uvas verdes, né? Eu comia na minha avó a uva verde, pastor Itamar. Eu não esperava amadurecer lá no interior, e já lá comia a uva, trava tudo. Ou enfim, ou uma laranja verde, como é azeda. Aqui então são pessoas maduras. Ou seja, pessoas imaturas, elas causam coisas ruins nas outras pessoas, sensações ruins. Enquanto pessoas maduras, pessoas agradáveis, causam boas sensações. Então, quando você olha para uma fruta, agora sim, uma goiaba vermelha, bonita, com uma coloração bonita, madura, cheirosa, saborosa, não é bom? A mesma coisa nós como irmãos, nós estamos exalando, né, o bom perfume de Cristo, nós estamos, né, alimentando bem as pessoas e as pessoas estão bem. É isso que nós temos que refletir, queridos, se nós realmente somos pessoas maduras, porque esse é o propósito que o Senhor quer para nós, amém? Olha só, sermos plenamente convictos. O que é ser plenamente convicto? É quando sabemos exatamente o que estamos fazendo. Queridos, a gente pode exemplificar isso nas profissões. Por exemplo, né, se você tem uma oficina mecânica, e você vai levar o carro lá, e você tem um excelente profissional da oficina mecânica, você está tranquilo, porque você tem convicção no serviço que ele faz, amém? Enfim, trabalha com construção civil, você tem plena convicção de que aquela pessoa faz uma boa obra. E assim nós temos que ter plena convicção da palavra de Deus. Nós temos que ser plenamente convictos. Queridos, nós não podemos ser como... Nós não podemos ser como aqueles que se balançam e são lançados de um lado para o outro. Nós temos que ser firmemente convictos em nome de Jesus para alcançar esse objetivo aqui do propósito. O propósito é mais pesado. O propósito é mais pesado, porque agora é algo que nós temos que refletir, é algo que nós temos que mostrar, é algo que o mundo tem que ver em nós, né? A firme convicção da palavra de Deus. E também, continuar firmes. As dificuldades vão surgir. Se a gente dizer que não, você nem vai acreditar mesmo, né? Mas eu estou dizendo para você, vão surgir dificuldades amanhã na sua vida, vão surgir lutas amanhã na sua vida. No entanto, por você estar firme, como diz em Colossenses 2, 6 e 7, por você estar plenamente enraizado, ou seja, com raízes profundas na palavra de Deus, raízes profundas na palavra, você foi buscar lá no profundo, você se enraizou na palavra de Deus, por você estar enraizado e você estar edificado sobre a rocha que é Cristo, porque Cristo é a rocha, então você está edificado sobre a rocha, vai vir, vai balançar e você não vai cair em nome de Jesus, amém, queridos? E agora, para a gente estar caminhando para o final, se o grupo do louvor já quiser subir, pode subir, tá? Colossenses 4, 16 e 17. Colossenses 4, 16 e 17.
Nesses 2 versículos, eles estão embutidos o conhecimento, a unidade e o propósito. Nesses 3 versículos. É um fechamento do livro. Diz assim, ó: depois que esta carta for lida, o que você entende quando uma carta é lida? Conhecimento. Depois que essa carta for lida, conhecimento. Certo? Entre vocês, façam também que seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia, ou seja, unidade na igreja. Então, a carta ia ser lida, conhecimento. A carta ia ser lida para outros irmãos, de outra igreja, de outra comunidade, unidade. Amém? Vocês entenderam, né? E agora o versículo 17. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Ou seja, cuide e cumprir o que você recebeu de Deus para fazer. Cuide e cumprir o propósito que Deus. Então, abram a carta, leiam a carta primeiro aqui na igreja, na comunidade Cristã Nova Aliança. Leiam a carta. Agora passe a carta para os outros irmãos também, por exemplo, da Batista. Agora que foi lido lá, avisa a Arquipo o seguinte: era uma das pessoas da igreja, cuide e cumprir o ministério que foi confiado a você. Queridos, o Senhor, Ele fala para nós nessa noite, em nome de Jesus. Olha, preste atenção, queridos, essa palavra aqui é forte. Preste atenção. Cuide em cumprir o que o Senhor te entregou. Cuide em cumprir, faça assim com a sua mão. Diga assim: Senhor, eu quero cumprir o que o Senhor me confiou. Amém? Glória a Deus. Olha, porque você tem que fazer isso. Aqui o Senhor está avisando o Arquipo. Hoje o Senhor está avisando aqui o Valdeir. O Senhor está falando com o Jadir. O Senhor está falando com o André. O Senhor está falando com o Dirceu. O Senhor está falando com o Zé. O Senhor está falando com o Lucas. O Senhor está falando com o Stanley. O Senhor está falando com nós aqui pessoalmente, chamando nós pelo nosso nome e dizendo assim, ó: cuide e cumprir o ministério que eu entreguei para vocês. Amém? Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Cuide em cumprir. Cumprir o quê? O chamado. E para concluir, irmão, se você já quiser ficando de pé em nome de Jesus. E para concluir, nós temos nos colocado em disposição para conhecer. Reflita. Nós temos nos colocado em disposição para conhecer. Nós temos nos colocado, realmente à disposição para a unidade da igreja. Nós temos nos colocado à disposição para cumprir o nosso propósito. Pois é isso que nós temos que refletir nessa noite, queridos. Porque lá em Colossenses 1,12 está falando que o propósito final é ir para o céu. O propósito final é que nós somos os filhos da herança, da luz. A herança final é salvação, a herança final é vida eterna, a herança final está na presença de Deus. Querido, o propósito final é aquela música que nós cantamos antes da veste branca. Você já colocou a veste branca e agora tudo vai mudar na sua vida. Você colocou a veste branca e agora o propósito da sua vida vai ser cumprido. Mas você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou estudar, Senhor. Eu quero estar em unidade. Eu quero cumprir o meu propósito. E assim você vai estar no profundo, em nome de Jesus. Amém? Enquanto o louvor canta agora, abra o seu coração, coloque para fora aquilo que você entendeu nessa noite. Diga assim: Senhor, eu quero, Senhor, me ajuda. Depois você vai falar com as pessoas, vai falar com a liderança, se colocar à disposição. Mas agora é um momento seu com Deus, onde você vai entregar o que você sente nessa noite em nome de Jesus. Amém?